Na hora da questão, você vai colocar a letra que você acha que é a correta no chat, porque eu quero saber aqui com vocês quais foram as questões que você acertou e aquelas que você precisa melhorar. Eu coloco lá todos os dias lá no Instagram questões de aprofundamento de conhecimento histórico, e aqui também não vai ser diferente. Vamos lá. Quando a gente fala de povos mesopotâmicos, meso significa meio. Mesopotâmico, ou seja, eu estou falando de terra entre rios. Ou seja, professor, dificilmente uma civilização antiga ela será desenvolvida ou foi desenvolvida longe de rios. Professor, como é isso, professor? A água, gente, garante a subsistência de um povo. A água é o meio principal, professor, para garantir a subsistência do povo. Então, todas essas civilizações antigas, quando você estiver analisando dentro de um conteúdo histórico, dentro de um conhecimento histórico, lembre sempre, elas se desenvolveram próximo de algum rio específico, ou de algum, quem sabe, de algum mar, de algum mais assim. Quando a gente fala de subsistência, a gente está falando de rio Tigre, de rio Eufrates, a gente fala lá no Egito Antigo de rio Nilo. Por quê, professor? Esses rios garantiam a subsistência do povo. Naquela época, não é como hoje, a gente não precisa olhar a história e analisar a história como olhar de hoje. Então, quando olhamos e fazemos a interpretação histórica daquilo que era antes, a gente não pode olhar como se estivesse uma canalização, estivesse uma canalização de água para diversos lugares. Não, a gente precisa olhar de acordo com aquela época, de acordo com aquele lugar, dentro daquele contexto. Por isso, professor, a maioria dessas civilizações se desenvolveram ali próximo, porque não tinha encanação para levar água para lugares muito longe ou além desses rios. Então, o primeiro ponto aqui a destacar é que Mesopotâmia significa terra entre rios. Professor, que rios são esses, então? A gente precisa aqui destacar que é o rio Tigre e o rio Eufrates. Professor, então essas civilizações, elas se desenvolvem há mais de 8.000 anos atrás, em que, para se ter uma sua subsistência, para garantir, professor, uma alimentação, para garantir, professor, um comércio próximo a esses rios, sobretudo, professor, eles precisariam desenvolver técnicas, sobretudo, de irrigação. Então, professor, a agricultura, ela foi fundamental para que esse desenvolvimento das cidades fossem construídos ali próximo a esses rios. Então, quando a gente fala aqui de irrigação, eu estou falando, sobretudo, de desenvolvimento também das cidades. Por quê, professor? Se essas cidades elas se desenvolvem próximo aos rios, eu estou falando da agricultura que possibilitou esse desenvolvimento. Então, aqui a gente parte para entender todo o contexto, sobretudo quando a gente fala de civilizações antigas, civilizações mesopotâmicas. Só que aí a gente precisa destacar algumas dessas civilizações. Professor, mas que civilizações são essas? Que por vezes passam desapercebidas de muitos estudos historiográficos, por vezes passam desapercebidas de muitas pessoas que estão estudando aí para concursos. A gente precisa lembrar e destacar quais são essas civilizações, ou quais foram essas civilizações. Primeiro, professor, a civilização dos sumérios. E aqui eu vou dar uma dica importante para vocês que estão aqui. Pense comigo aqui, historicistas. Pense comigo aqui. Cada uma dessas civilizações, elas se destacam por uma característica específica. Professor, significa, professor, que eu vou decorar tudo aquilo que está aqui de cada uma das civilizações? Não. O importante é entender o contexto. É uma dica que eu sempre dou. História, você não vai conseguir decorar
tudo. O que você precisa fazer é entender o contexto. Professor, cada uma dessas civilizações aqui, elas se destacam por uma característica. Ah, professor, tem outras características? Tem. Mas aqui, historicizantes, a gente precisa destacar, sobretudo, uma característica, porque através dessa característica, a gente consegue contextualizar todo um percurso historiográfico de cada uma dessas civilizações dentro de uma linha lógica, linear e cronológica. Por exemplo, professor, a gente tem aqui os sumérios, os acádios, os babilônios, os cassitas e os assírios. Essas imagens, até as imagens que estão aqui representativas, ela nos ajuda a entender bem, professor, um pouquinho, ou a principal característica de cada um desse povo. Por exemplo, professor, quando a gente olha os sumérios aqui, veja que a gente está vendo aqui uma espécie de aspecto mais militar. Quando a gente olha, professor, os cassitas, a gente vê um homem aqui, quem sabe escrevendo aqui algo. O que será isso, professor? Os assírios? Gente, falar de um povo que gosta de guerra é falar de assírios. Os babilônios, professor, os acádios, enfim, cada uma dessas civilizações se destaca por uma característica específica que a gente vai trabalhar aqui. Mas assim, fique bem atentos porque já eu já coloco a primeira questão para vocês aqui. Por exemplo, professor, vamos para a primeira civilização. Essa é o berço. Se eu falo das civilizações mesopotâmicas como um berço da história da antiguidade, eu preciso, sobretudo, professor, falar dos sumérios. Se assim eu posso dizer que é o berço das civilizações mesopotâmicas. Essa civilização, ela é a base para entender todas as outras que viriam posteriormente. Primeiro, professor, foram um dos primeiros povos a usar a roda e a criar veículos. Veja, aqui eu falo, sobretudo, de aspectos para garantir a subsistência, mas, sobretudo, professor, conquistar novos territórios. Mas, professor, a gente precisa lembrar que os sumérios, e a principal característica dos sumérios é essa aqui? Não. Se você for olhar e querer entender, sobretudo, a significação dos sumérios, ou a principal característica dos sumérios, lembre desse ponto aqui. Lembre desse próximo ponto aqui. Foram a civilização, ou é a civilização que desenvolveram a escrita cuneiforme. Essa, professor, de acordo com a história oficial, é a primeira escrita criada no mundo. Essa escrita cuneiforme, feita ali por meio de símbolos que representavam, professor, aspectos do cotidiano, é considerada a primeiro tipo de escrita do mundo. E aqui, turma, eu já coloco um parêntese bem grande, bem importante. Por quê, turma? Porque dentro da divisão, da periodização da história, a gente começa lá com pré-história. Depois vem para Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Porém, professor, algo que eu não concordo, muitos outros historiadores não concordam, os pontos que marcam a transição de um período para outro. Por exemplo, o que vai marcar a transição da pré-história para a Idade Antiga, para a Antiguidade, será o surgimento da escrita. Nesse caso aqui, a escrita cuneiforme. Professor, pré-história dá uma sensação de que algo não existia antes da história. Ou seja, professor, será que a escrita é um meio único para se definir se um povo tem história ou não? Isso aí eu não concordo, porque a gente sabe, e vocês sabem muito bem, que a história não se constrói apenas por um aspecto oficial da escrita. A gente tem também os relatos orais, as fontes iconográficas, as pinturas rupestres, as imagens, as vivências do povo, que delimitam também dizer que aquele povo tem história e é digno também de ser contada a sua história. Porém, na periodização da história,
a escrita cuneiforme, ela será um ponto de transição para que saia da pré-história para a Idade Antiga. Vocês estão entendendo? Me dê um ok aí se vocês estão entendendo. Eu gosto sempre de ver os feedbacks de vocês aqui. Então, quando a gente fala dos sumérios, a gente precisa destacar que a principal característica aqui dessa civilização é a civilização que desenvolveu a primeira tipo de escrita do mundo, a escrita cuneiforme. A gente vai falar um pouquinho mais dessa escrita daqui a pouco. Mas assim, quando a gente fala dos sumérios também, é uma civilização que era politeísta, ou seja, professor, acreditava ali em diversos deuses. Aliás, turma, todas as civilizações que você vai ver a partir dos sumérios e todas as civilizações mesopotâmicas serão politeístas. Professor, é importante também destacar que, com exceção de uma civilização que eu vou destacar daqui a pouco, todas as civilizações se desenvolveram a partir de cidades-estados. O que é isso, professor? São civilizações que tinham autonomias próprias dentro do seu próprio direcionamento, dentro de um próprio rei, dentro de um próprio zigurates, que era o caso dessas civilizações que a gente vai ver daqui a pouco. Então, eram civilizações autônomas. Não existia um império, um imperador que mandava em toda a região mesopotâmica. Não, eram civilizações chamadas cidades-estados. Aí, turma, a gente vai avançar para entender agora um ponto que é o teste de vocês. Vamos para o primeiro teste aqui e eu quero a participação de vocês. E eu começo com questão fácil. Nível fácil. Como eu coloco bem lá no Instagram, bem lá no perfil, bem lá nos stories, eu começo com nível fácil, vou para o nível intermediário, até chegar no nível mais difícil. Essa primeira questão, vocês irão colocar aí no chat. E isso, olha só, Martinho colocou aqui que a história não é absoluta. Isso é bem verdade. A história não é fixa. Por vezes, aquilo que a gente tinha como certo há 15, 20, 50, 100 anos atrás, um historiador, um arqueólogo pode chegar ali, descobrir uma coisa nova e mudar completamente a interpretação. Muito bem, Martim Souza, e vamos para a nossa questão. Coloque aqui no chat, eu quero ver vocês colocando aqui no chat a resposta que vocês acham que é a correta. Vou ler para vocês. Ao investigar a história antiga, é inevitável fazer conexão com os sumérios ao abordar. Primeiro, professor, foi a base cultural das civilizações mesopotâmicas. B, a crescente na economia egípcia. C, a origem da cultura cívica do Extremo Oriente. Ou D, a baixa na economia do Extremo Oriente. Questão fácil. Mamão com açúcar. Essa questão aqui é mamão com açúcar. Facinha. Não tem dificuldade nenhuma. Ah, professor, ainda assim eu tô com dificuldade. Vamos lá que a gente vai matar essa questão agora. Primeiro ponto, professor. Letra A base cultural das civilizações mesopotâmicas. Lembra que eu falei, quando eu expliquei, sobretudo, o contexto das civilizações mesopotâmicas aqui, em que elas são o berço da história antiga ou da antiguidade, mas quando a gente fala dos sumérios, entende-se que é o berço das civilizações mesopotâmicas. Então, professor, é a base cultural para entender todas as outras civilizações que viriam posteriormente. Quando a gente utiliza a alternativa B aqui, não é essa questão, porque o Egito ainda naquele momento nem existia como organização fixa que é aquela que a gente conhece hoje. Letra C, a origem cultural do Extremo Oriente também não tem nada a ver isso aqui. D, a baixa na economia do Extremo Oriente também não. Então, a alternativa correta aqui, como vocês, olha só, muito bem, essa aqui é a minha turma. Como vocês bem destacaram aqui, a alternativa correta, letra A. A alternativa correta, letra A. Parabéns aí para quem acertou. E assim, vamos avançando para a segunda civilização, professor, a ser destacada aqui. Vamos para a segunda civilização, os acádios. Gente, aqui está dentro de uma ordem cronológica. Aqui a gente está
sobretudo, fazendo o entendimento do que era antes, depois para os acádios, e assim sucessivamente a gente vai para as próximas civilizações. Primeiro ponto, professor, foi o império que conquistaram os sumérios. Vocês vão perceber que os acádios, uma característica específica dos acádios aqui, que eles, quando conquistavam determinada civilização, quando conquistavam um determinado povo, ele não destruía aquele povo. Assim também, professor, eles utilizavam todo o aspecto cultural daquele povo para que aquele povo pudesse pagar impostos. Então, os acádios, ao longo da história, dificilmente as civilizações que eles conquistaram, eles destruíam toda a cidade e destruíam o povo. Então, eles, de certa forma, dominavam aquele povo e, a partir daquele momento, aquele povo pagaria uma indenização para a sua civilização. Então, é importante destacar isso aqui. Conseguiram conquistar os sumérios, é importante destacar. Fundaram, professor, o primeiro império babilônico e criaram o primeiro sistema postal utilizando a escrita cuneiforme. O que é isso, professor? Uma espécie de correio, ou seja, conseguia enviar informações para outras regiões conquistadas com a escrita cuneiforme mais aperfeiçoada, para que eles conseguissem não só receber informações, mas também enviar informações para os povos que eles haviam conquistados. Então, os acádios, professor, se a gente pudesse destacar aqui uma característica específica dos acádios, coloque aí na sua mente, foi a civilização que conseguiu desenvolver o primeiro sistema postal já utilizado. Ah, professor, o primeiro correio foi o deles. A primeira forma de enviar informações e trazer informações de outros lugares, de uma forma escrita, de uma forma física, foram a partir dos acádios. Estão entendendo, turma? Me dê esse feedback aí, que eu gosto sempre de olhar o chat. Eu estou aqui a todo momento vendo o chat, vendo aquilo que vocês estão colocando aqui para a gente poder avançar. Professor, tem teste aqui novamente. Passamos pelos sumérios. Característica central, professor. Civilização que desenvolveu a escrita cuneiforme. Segunda civilização, professor. Acádios. Destaca-se pelo quê, professor? Civilização que conseguiu desenvolver o primeiro sistema postal da humanidade. Próximo, professor. Vamos avançar. Ótimo. Essa aqui também, nível fácil. Lembra que eu disse para vocês, eu começo fácil, depois a gente vai desenvolvendo cada vez mais. Olha só que ponto importante aqui. Dentre as sociedades integrantes da civilização mesopotâmica, encontra-se... Turma, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Essas questões, algumas são formuladas por mim, outras a gente extrai de alguns concursos relacionados para professor de história, concursos educacionais, a questões específicas de história dos mais diversos concursos. Então, a gente também separa por nível para que vocês vão aperfeiçoando, vai aprendendo, vai testando o seu conhecimento cada vez de forma mais profunda ao ponto que a gente vai avançando também no conteúdo. Beleza? Primeiro ponto, professor. Alternativa A, romanos e egípcios, sumérios e acádios, egípcios e gregos ou romanos e gregos. Qual alternativa você acha que é a correta? Qual alternativa você acha que é a correta? Primeiro, professor, eu quero fazer leitura do chat de vocês aqui, ó. Eu quero ver as respostas de vocês. Aqui é aula ao vivo. Se fosse para ser aula gravada, eu gravava e colocava no YouTube. Mas aqui é aula ao vivo, eu quero estar todo momento aqui interagindo com vocês. Olha só, eu percebi que aqui Fernanda colocou letra B, muito bem, será? João Vitor colocou letra B, Martim Souza, eu espero que eu tenha lido correto, colocou letra B, Léo letra B, vamos avançando. Rob, eu acho que é isso. Se eu estiver errado, me corrija aí, viu, Rob? Eber, Jarbas, todos eles comentaram aqui. Vamos lá. Ótimo. Pronto. Professor,
para entender essa questão, eu acho que não precisa nem eu explicar. Porque assim, ó, primeiro, professor, Egito Antigo não é ainda. Quando a gente fala Egito Antigo, a gente não pode colocar Egito Antigo dentro de civilizações mesopotâmicas. Nem Roma Antiga, nem Grécia Antiga. Não. Se, professor, a gente não pode colocar essas civilizações dentro das civilizações, dentro dos povos mesopotâmicos, então, professor, a gente faz o quê? A gente extrai aquela que está dentro das civilizações. Ou tira os egípcios, tira os romanos, tira os gregos e sobra, professor, logicamente, a alternativa B, sumérios e acádios. Muito bem, turma. Ok, Roberval, obrigado aí por mim. Noelma, muito bem. Roberval, Noelma. Agora, quando eu ver o arroba de vocês aqui, eu já vou conseguir dizer exatamente. Podemos avançar? Vamos avançar. Próxima civilização, professor. Vamos avançando. Próxima civilização. Ah, essa aqui é conhecida até os dias de hoje. Essa aqui, professor, talvez uma das civilizações, mas eu sei que o Egito Antigo tem aquele todo estudo que, por vezes, entra no imaginário de filmes, das pessoas até hoje. Mas quando a gente utiliza, sobretudo, os babilônios, a gente precisa destacar, professor, que foram uma das civilizações que desenvolveram alguns aspectos que são conhecidos até os dias de hoje. Foi a primeira civilização a desenvolver os códigos de leis escritas. O que é isso, professor? Até aquele momento, turma, não existia lei para quando alguém fizer alguma coisa de errado específica, pagar pelo erro que cometeu, pelo crime que cometeu. Era muito particular. Muitas pessoas naquele momento faziam justiça com as próprias mãos. Aliás, até hoje. Mas assim, naquele momento, não existia lei ou não existia uma justiça, não existia um código para poder dizer, você errou, você vai pagar por esse erro. Você fez isso, a sua pena vai ser essa. Então, os babilônios foram os primeiros povos a criar os códigos de leis escritas da história. Professor, se a gente pudesse caracterizar a principal característica dos babilônicos, a gente precisa destacar o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, professor, é lembrado até os dias de hoje. Professor, olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Como assim, professor? Significa dizer, turma, que todo crime ou todo ato que era praticado, todo crime que era praticado naquele contexto, a pessoa que cometeu o crime iria pagar pelo mesmo erro que cometeu. Ou seja, professor, se alguém naquele contexto tirasse a vida de alguém, ele iria pagar pelo mesmo crime que cometeu. Esse era o Código de Hammurabi, conhecido como olho por olho, dente por dente. Se tem uma característica que a gente precisa destacar sobre os babilônios, é, sobretudo, o Código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente. Ah, professor, se alguém... Olha só que característica importante. Ah, outro dia eu estava dando essa aula para alguns alunos e um aluno perguntou assim para mim, acho que vocês vão achar até engraçado. Curiosidade legal, interessante. Professor, mas se alguém roubou, professor, como é que ele iria pagar pelo mesmo crime que cometeu? Alguém ia roubar algo dele também? Alguém iria roubar algo dele também, professor? Porque se ele roubou e o Código de Hammurabi diz que é olho por olho, dente por dente, ele iria pagar pelo mesmo erro que cometeu? Alguém iria lá na casa dele roubar também? E se ele não tivesse nada, professor? Sabe o que eu respondi? E na lógica, o correto, naquele contexto, quando alguém, por vezes, furtava algo de uma outra pessoa, de acordo ao Código de Hammurabi, essa pessoa cortava um braço. Se ainda assim, cortava a mão. Se ainda assim, professor,
essa pessoa voltasse a cometer o mesmo crime, cortava-se a outra mão. Ah, professor, se ainda assim essa pessoa continuasse cometendo o mesmo crime do roubo, aí ele pagaria com a vida dele. Essa era as justificativas do Código de Hammurabi para quem roubava. Mas para quem, por vezes, matava, para quem, enfim, fazia outras coisas, teria que pagar pelo mesmo crime que havia praticado. O Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Característica. Professor, sumérios, principal característica, professor, civilização que desenvolveram a escrita cuneiforme. Professor, os acádios, civilização que desenvolveram o primeiro código postal da história. Professor, os babilônios, lembre, civilização que desenvolveram o código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Podemos avançar para o próximo teste aí, é assim, a gente vai conteúdo, questão. Já imaginou se na atualidade fosse dessa forma? Olha, Roberval colocou, já imaginou se na atualidade fosse dessa forma? Olha, Roberval, que do jeito que está hoje, tem muita gente que acaba fazendo justiças com as próprias mãos. Se a gente pudesse fazer uma contextualização, trazer para o contexto de hoje, a gente poderia trocar, né? Olho por olho, dente por dente, para fazer justiça com as próprias mãos. Não seria o mesmo ato, mas muitas pessoas, enfim, acabam fazendo justiça com as próprias mãos. E se a gente fosse contextualizar, a gente lembrava, sobretudo, dos babilônios. Alguém colocou aqui também, Martim, colocou tipo, pagar com a mesma moeda. Aqui se faz, aqui se paga. Praticamente isso. Legal. Interessante aqui o que vocês... o feedback que vocês estão dando para a aula, e aí a gente vai continuando. Próximo ponto, professor, teste, é assim que funciona aqui, todo momento. Essa aqui, a gente já traz, sobretudo, o contexto da Mesopotâmia. É possível afirmar, ou melhor, sobre a Mesopotâmia, é possível afirmar corretamente, exceto, ou seja, a única alternativa incorreta aqui. Vamos ver aqui. Tá ficando um pouquinho mais difícil. Mas ainda assim, eu considero essa aqui ainda nível fácil, viu, turma? Nível fácil aqui ainda. Desenvolveu-se a partir, alternativa A, desenvolveu-se a partir de dois importantes rios da região. Os rios Tigre e Eufrates. Ok. Letra B. Pode-se traduzir Mesopotâmia como região entre rios ou terra entre rios. Ok, vamos ver. Próximo ponto, professor, letra C. Desenvolveu-se primitivamente o cristianismo na Mesopotâmia. Será? Vamos ver. Letra D. Compunha-se em seus primórdios por sumérios, acádios, caldeus, assírios e babilônicos. Olha só. Vamos ver a letra E. Foi o local onde as primeiras invenções surgiram, a saber, a escrita cuneiforme, o conceito de agricultura e domesticação de animais e o comércio entre povos. Olha só. Qual a alternativa? Questão fácil. Fácil. Tem alguém perguntando aqui, Charles, o material é dessa mesma forma? Charles, primeiro, Charles, eu acredito que você deve estar falando com relação à plataforma. Todo o material, Charles, que a gente utiliza na aula, a gente coloca na plataforma. Essa aula, inclusive, ela vai para a plataforma. Ela não fica gravada aqui no YouTube. Ela vai para a plataforma para que quem está na plataforma consiga assistir depois com mais calma, voltar, olhar de novo, testar seu conhecimento. Além disso, a gente coloca também materiais de apoio para cada uma das aulas do nosso Historicizando Flix toda quinta-feira. Temos também as outras aulas direcionadas específicas para a plataforma Historicizando. Porém, Charles, é importante dizer que não só esse, mas todos os outros materiais de todos os outros temas, para você que trabalha aí com seus alunos, ou para você que talvez esteja estudando para algum concurso, é dessa forma, é desse jeito, bem direcionada, bem específica, em formato de esquemas, para que você consiga não só estudar da forma correta, de forma profunda, mas, acima de tudo, trabalhar no contexto com seus alunos também. Depois você olha com calma lá no site da plataforma Historicizando. Show de bola! Vamos avançando?
Próximo ponto, professor. Ah, sim, gente. Eu esqueci de dizer aqui para vocês qual é a alternativa correta. Vocês já colocaram aqui letra C, letra C, letra C. Olha só. Martim, letra C. Charles, consegui te responder? Se sim, me dê um feedback. Se não, pode perguntar que a gente responde aqui ao vivo, viu? Aqui assim. Próximo ponto, professor. Vamos avançando para a alternativa correta. Como vocês bem destacaram aqui, a alternativa correta, letra C. Gente, eu acabei de dizer, eu acabei não, falei lá no início que as primeiras civilizações da humanidade, os povos mesopotâmicos, são consideradas, ou são considerados, assim, como você entender, civilizações politeístas, professor. Então, acreditavam em diversos deuses, tinham seus deuses específicos. Inclusive, professor, o cristianismo ele só vem, sobretudo, ter essa nomenclatura de cristianismo a partir de Cristo. Então, é importante destacar aqui esses pontos. Então, alternativa correta, como vocês bem destacaram aqui, alternativa C. Professor, acabou as civilizações? Não. Falamos dos sumérios, falamos dos acádios, falamos dos babilônios, agora vamos para os cassitas. Eita, gente, lembre das características centrais de cada uma dessas civilizações. Primeiro ponto, professor, introduziram a criação de cavalos. Não só, professor, para possibilitar um melhor arado, não só, professor, para possibilitar uma melhor técnica, sobretudo, professor, na agricultura, mas, sobretudo, para participar de batalhas e guerras. É nesse contexto aqui que eles introduzem os cavalos como sendo animais que vão ajudar não só na agricultura, mas também, professor, nas guerras. E isso aqui a gente precisa destacar. Aperfeiçoaram as técnicas agrícolas. E isso aqui também é importante destacar. Professor Cassitas, lembre, civilização que desenvolveram, civilização que introduziram a criação de cavalos. Aqui, essa imagem, a gente consegue perceber, sobretudo, professor, os cavalos como sendo um dos principais meios para que eles conseguissem desenvolver, aperfeiçoar essas técnicas de irrigação, as técnicas agrícolas, sobretudo. Professor, significa dizer que os cassitas, eles venceram os babilônios? Não. Aqui, gente, é um contexto de uma civilização que se desenvolveu paralelamente aos babilônios e a gente precisa destacar aqui esse ponto. Vamos para a próxima questão. Essa é uma questão um pouquinho mais difícil, mas assim, eu acredito que vocês irão sair muito bem nessa questão. Vamos lá. A necessidade de registrar os estoques de alimentos, os impostos recebidos, as transações comerciais efetuadas e também as leis existentes, impulsionou os sumérios a desenvolver um dos mais antigos sistemas de escrita do mundo. Olha só, questão trazendo um ponto específico sobre os sumérios. Marque a alternativa incorreta sobre a escrita cuneiforme. Beleza? A gente já sabe que surgiu, sobretudo, com os sumérios, era escrita feita a partir de cunhas, que representava situações do cotidiano, sobretudo, professor, para se utilizar em meios de contagem, caracterizar, sobretudo, as situações do cotidiano. Então, é importante destacar aqui já esses pontos antes de a gente fazer a leitura das alternativas. Alternativa A, professor, até os primeiros tempos da era cristã, a escrita cuneiforme não foi utilizada no Oriente Médio. Olha só, vamos ver. Letra B, professor. Inicialmente, as anotações eram feitas com arte de bambu em placas de argila úmida, posteriormente secadas ao sol. Depois, as hastes de bambu foram substituídas por estiletes com ponta em forma de cunha, por isso esse tipo de escrita ficou conhecida como cuneiforme. Olha só, questão legal aqui, viu? Essa alternativa B, bem interessante
Bem interessante, inclusive. Alternativa C, professor. Em um primeiro momento, a escrita suméria era baseada em símbolos que significavam palavras, ou seja, gente, se ele estivesse representando naquele momento, quisesse falar sobre o nascimento, tinha símbolos específicos que representavam essas situações do dia a dia, como símbolos que representavam o nascimento, o anoitecer, o amanhecer, símbolos que representavam a morte, e eles acabavam por colocando esses símbolos em argila, com formas, é claro, de cunha, para sobretudo, trazer informações a respeito do cotidiano. Alternativa C aqui perfeita. Vamos para a alternativa D. As aulas eram ministradas nas edubas, escolas que funcionavam ao lado dos templos ou do Palácio Real. Importante. Legal isso aqui. Letra E. Em 2500 a.C., aproximadamente, ou cerca de 300 anos após os sumérios acádios, ou seja, aqui estamos falando do processo de dominação dos acádios contra os sumérios. O povo semita oriental invadiram a Suméria e alcançaram a preeminência. A escrita cuneiforme estava completa e era capaz de transmitir qualquer pensamento no idioma sumério, o qual continuou a ser usado pelos acádios. Fenomenal aqui essa resposta. E aí, turma, eu quero saber de vocês agora. Eu quero saber. Ó, Davi. Ok, Davi. Ó, Davi, tá desculpado, viu? Davi colocou aqui, ó, que só pode comparecer agora. Tá desculpado, viu, Davi? A gente, Davi, já passou aqui pelos sumérios, passamos pelos acádios, passamos pelos babilônicos, estamos aqui, passamos pelos cassitas e agora estamos aqui no teste de conhecimento histórico. Beleza, Davi? Que bom ter você aqui. Vamos avançando. Olha só, vamos avançando. Olha só. Eu quero... gente, na questão fácil, todo mundo colocou aqui. Alternativa A, alternativa... Todo mundo escreveu. Eu quero saber agora. Coloque aí a alternativa que você acha que é correta. Estão com medo de errar? Pode ter medo de errar, não. Vai em cima daquilo que você acredita. Fecha nessa, é essa. Então, marque aqui no chat que eu quero saber se você acertou ou não. Até para a gente poder comentar, até para a gente poder aprofundar nosso conhecimento. Beleza? Vamos juntos, turma. Olha só, alternativa correta. Questão que fala especificamente, professor, olha só, eu quero ver mais vocês, eu quero ver. Olha só, tem gente aqui que marcou letra E, teve alguns que marcaram letra A, letra C, olha só, letra E, letra A. Essa aqui tá meio, ó, tá meio assim, um sopão de letras aqui. Essa aqui tá meio. Olha só, letra A, letra E, letra A, letra C. Olha só, gente. Resposta correta para a questão específica é a alternativa A, letra A. Resposta correta, letra A. Até os primeiros tempos da era cristã, a escrita cuneiforme não foi utilizada no Oriente Médio. Gente, estamos falando aqui, ó, do contexto da região mesopotâmica, terra entre rios, Egito Antigo, sobretudo Oriente Médio, outro contexto, professor, dentro de uma outra região. Então, a gente precisa destacar aqui esses pontos. Quem marcou a alternativa A, corretíssima aí, mas a gente vai avançando cada vez mais e mais. Olha só, Davi colocou. Excelente questão. Ministrei a aula recente desse conteúdo no 6º ano. Fiz uma oficina de escrita cuneiforme com os alunos utilizando a argila. Foi muito proveitoso. Gente, Davi trouxe aqui. Inclusive, eu fiz um vídeo. Foi ano passado, inclusive, quando eu coloquei um vídeo sobre isso. E Davi traz uma complementação muito boa também. Quem é professor e quem vai dar uma aula especificamente sobre esse conteúdo,
essa é uma atividade fenomenal que você pode utilizar. Pode utilizar sem medo. Eu acho que Davi, que já utilizou aqui, não sei se ele chegou a ver essa sugestão a partir de um vídeo meu ou de outro professor, não sei. Mas, assim, é uma sugestão fenomenal, Davi. Você utilizar, sobretudo, o momento que está trabalhando sobre os povos mesopotâmicos, falar da escrita cuneiforme e pedir para que os alunos possam trazer argila, levar argila para a escola. A argila encontra aí em diversos lugares, é fácil de encontrar. E aí você vai fazer essa oficina para leve, professor, os exemplos. Dentro da plataforma Historicizando, inclusive, a gente tem lá os exemplos, não só das letras, o que significa cada uma das letras e os símbolos que representam essas letras. Então a gente pede ali para que o aluno construa, quem sabe, o seu nome, ou a primeira letra do seu nome, ou quem sabe o seu nome completo. Fica um pouquinho grande, mas aí você pode colocar para ele escrever as suas iniciais, as iniciais do seu nome, na argila. Coloca para secar e aquilo ali vira algo fenomenal para que você possa utilizar com seus alunos nessa aula. Eu vou ver se eu consigo repostar esse vídeo lá nos stories. Eu vou ver se eu consigo repostar e depois vocês podem dar uma conferida lá. Vou ver se eu consigo repostar amanhã. Amanhã eu acredito que eu consigo repostar esse vídeo lá nos stories para você ver a forma com que é feito. E Davi traz uma complementação aqui muito, muito boa. Muito boa. Vamos avançando para o próximo ou a próxima civilização, professor. Gente, cada civilização aqui, a gente destaca um ponto específico. A gente já falou, professor, dos sumérios. Principal característica, professor, civilização que desenvolveu a escrita cuneiforme. Falamos, professor, dos acádios, a civilização que desenvolveram o primeiro código postal da história. Professor, falamos dos babilônios, civilização que desenvolveu como principal característica ali o código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Falamos, professor, dos cassitas, foram as civilizações que introduziram os cavalos dentro do processo de batalhas e de irrigação. Agora, professor, falamos dos assírios. Gente, se tem um povo para gostar de guerra, ou que gostava de guerra, ou que gostava, professor, de lutar, de guerrear, eram os assírios. Os assírios eram exímios guerreiros. Gostava, professor, de lutar. Gostava tanto, professor, de guerra, que foram o primeiro exército ou primeira civilização com recrutamento obrigatório, ou seja, homens eram recrutados de forma obrigatória a estar no exército. Ou seja, eles criaram um exército organizado. Não era aquilo, tem uma batalha ali, chama um, chama outro, vamos formar a batalha para poder guerrear, para poder vencer a guerra. Não, eles tinham esse exército organizado, planejado para conquistar novos territórios. Então, se falamos dos assírios, lembre sempre, a civilização que gostava de guerra. Se é uma característica, professor, específica, primeiro povo ou primeira civilização com recrutamento obrigatório no exército. Lembre sempre, assírios, lembre de poderio militar. Assírios, lembre de guerra. Assírio, lembre como povo exímios conquistadores. E conseguiram, professor, conquistar com base na força, com base, professor, na guerra, com base na sua potência militar, conseguiram conquistar diversos territórios. Então, essa é a característica específica dos assírios. Professor, vamos avançando? Podemos avançar? Próximo teste, eu acho que tem um teste aqui ainda, viu? Tem um teste. Esse aqui é um teste de certo e errado. Vamos lá, turma. Vamos lá. Vocês vão colocar certo ou errado aí no chat, beleza? Certo ou errado no chat. Os assírios foram um povo da Mesopotâmia cujo império floresceu principalmente entre os séculos 9 e século 7 a.C.
Eles eram conhecidos por seu exército militar poderoso e estratégia de guerras avançadas. Olha só, aqui a capital assíria era Nínive e o Império Assírio se estendia por vastas áreas do Oriente Médio, incluindo partes da Mesopotâmia, Síria e Pérsia. Seu governo era descentralizado e democrático, e eles utilizavam a política para manter a organização sobre suas terras conquistadas. Gente, eu quero saber de vocês. Eu vou pegar muitos aqui, eu vou pegar muitos. Eu vou pegar aqui, pegadinha, vou pegar legal aqui vocês, viu? Vou pegar legal. Eu já tô vendo aqui que eu já comecei pegando aqui, ó. Olha só. Gente, leia a questão como um todo e leia com calma. Não é porque, professor, metade da questão tá errada ou tá certa, ou melhor, não é porque metade da questão tá certa que toda a questão vai estar certa. Às vezes é uma palavra apenas modifica todo o contexto. Às vezes uma palavra apenas modifica todo o contexto. Então é importante você entender esse contexto aqui. Olha bem, pense bem, olhe direitinho, sobretudo para não haver dúvidas, professor, sobre essa questão. Viu aí, Fernanda? Democrático, já não sei, kkk. Errado. Agora todo mundo tá mudando. Quer dizer, alguns, né? Olha só. Olha, quando eu olho essa questão, os assírios foram o povo da Mesopotâmia, cujo império floresceu principalmente entre os séculos 9 e século 7. Ok, corretíssimo. Eles eram conhecidos por seu exército militar poderoso e estratégia de guerras avançada. Corretíssimo até aqui. A capital assíria era Nínive, ok. O império assírio se estendia por vastas áreas do Oriente Médio, com toda certeza, incluindo parte da Mesopotâmia, ok. Síria e Pérsia, fenomenal. Mas aí, professor, a partir daqui eu já não garanto mais. Olha só, seu governo era descentralizado e democrático. Não, seu governo era centralizado, não era democrático. Eles utilizavam a política para manter a organização sobre as terras conquistadas de forma alguma. Gente, eu estou falando do povo mais... Era um povo mau. Os assírios eram um povo que gostava de guerrear, dominar o povo e às vezes destruía todo o povo. Então não tem negócio de democrático, não tem centralizado, aqui não. Não tem organização sobre terras conquistadas, também não. Então a questão correta aqui, professor, que a gente precisa destacar aqui questão não. A alternativa certo ou errado aqui, eu estou falando de uma questão errada. Muito bem aqui, quem botou, Martim colocou, era hierarquizado. Muito bem. Mas é justo, Jarbas colocou. Olha só, mas é justo demonizar toda a questão? Ô, Jarbas, infelizmente, quando se fala de prova de concurso, quando se fala de questão de concurso, é assim, Jarbas. Ao menos metade dessa está correta. Em questão de múltipla escolha, Jarbas, normalmente eu tá certo ou tá errado. Como se você é professor, quando é uma questão dissertativa, a gente coloca lá até meio certo. Se o aluno escreveu metade assim, metade errada, a gente pode colocar meio certo. Mas quando fala de questão de alternativas, errou. Tá errado. E às vezes não é. Aqui ainda foi uma frase específica no final. E quando é uma palavra só? Eu sempre chamo a atenção dos meus alunos, sobretudo os alunos da minha mentoria específica, a mentoria Historicizando com foco em concursos, eu sempre chamo a atenção, ó, cuidado com palavras com palavras em questões como apenas, exclusivamente, unicamente. Se em outras questões de outras áreas, olhar essas palavras, você já olha com um olhar ali atravessado,
especificamente em história, principalmente em história. Aí que você deve desconfiar mesmo. Então, turma, pense bem, entenda bem que quando a gente traz, sobretudo, o contexto dessa questão, por mais que a metade esteja correta, ou por mais que a metade esteja correta, se existir uma palavra errada aí, se fosse só democrático, ainda assim, professor, se tivesse só a palavra errada, democrático, a questão toda estaria errada. Infelizmente é assim mesmo, viu, Jarbas? Vamos avançando. Gente, estamos chegando já ao final. Vou dizer a senha para vocês acessar esse material que eu vou liberar. Vou trazer um ponto importante aqui, olha. Ponto importante aqui, viu, turma? 2 pontos antes de a gente ir para o... Eu acho que só tem mais um slide aqui que eu gostaria de apresentar para vocês. Ponto importante. Professor, onde é que eu acesso o material de pós-aula? Lá no grupo VIP do WhatsApp. No grupo VIP Historicizando no WhatsApp é o lugar onde eu coloco os materiais de pós-aula. Aqui você pega a senha, eu disponibilizo o material lá no WhatsApp e você coloca a senha para poder abrir o material. Botou a senha para poder abrir o material, já foi. O material é seu, pode utilizar tranquilamente nas suas aulas, nos seus estudos, tranquilamente. Professor, como eu faço? Eu ainda não estou no grupo, professor. Como eu faço para poder entrar no grupo? Você vem na descrição aqui dessa aula ao vivo, está lá, ó, entrar no grupo VIP. É só clicar e entrar no grupo e esperar o professor colocar o material. Então, entendido, turma? Show de bola. Ah, professor, mas eu já faço parte da plataforma Historicizando. Eu preciso pegar essa senha? Se quiser, mas todo o material, para quem é da plataforma e para quem é da mentoria Historicizando, já recebe tranquilamente, juntamente com a aula, que não fica gravada aqui. Essa aula vai diretamente lá para a plataforma e também, professor, o material, assim como também outros materiais de apoio que a gente disponibiliza na plataforma Historicizando. Beleza, turma? É importante saber disso. Ah, professor, mas eu quero material gratuitamente, ainda não faço parte da plataforma? Aí espera a senha que eu já digo aqui para você acessar lá no grupo VIP Historicizando. Ainda não entrou? Clica na descrição desse vídeo e é só esperar lá para receber. Professor, vamos caminhando aqui para o nosso último slide. A gente não poderia deixar de falar especificamente, professor, da escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme é aquela que baseia-se todas as outras escritas que vai vir de forma posterior. Depois da escrita cuneiforme, a gente tem escrita hieróglifica, que é uma escrita específica ali do Egito Antigo, que ela acrescenta mais símbolos, ou seja, a escrita hieróglifica, ela já acrescenta uma quantidade muito maior de símbolos, cerca de 7.000 símbolos, para representar diversas situações do cotidiano. Era escrita, a escrita cuneiforme, quando a gente traz aqui, era uma escrita com estilete. Olha só, a questão trouxe esse ponto, está aqui também no slide. Lembrando que a questão de lá foi de um concurso específico, beleza? Era escrita com um estilete de junco, pressionando na argila úmida. Ok, aqui importante falar sobre isso também. Os sinais em forma de cunha representavam palavras, sons e ideias. É importante também dizer que essa escrita aqui ainda não representava, professor, sentimentos, representava, sobretudo, aspectos físicos. Porém, professor, por exemplo, sentimento como tristeza, alegria, passou a ser representado na escrita hieróglifica no Egito Antigo. É importante fazer essa diferenciação aqui. Foi um dos primeiros sistemas de escrita do mundo, base da comunicação mesopotâmica ou Mesopotâmia. É importante também destacar, professor, significa, professor, dizer, e aqui a gente vai fechando esse ponto aqui, significa dizer que a escrita cuneiforme é a primeira tipo de escrita do mundo? De acordo com a história, eu sempre digo isso, de acordo com a história oficial, sim. Ah, professor, significa dizer que outras civilizações de outros lugares do mundo talvez não possuíam ou não desenvolveram o seu próprio sistema de escrita? Eu acredito que sim. Porém, professor, todavia, entretanto, a nossa história, turma, é construída com viés o quê?
com viés eurocêntrico. Ou seja, professor, uma história feita e contada a partir da Europa para a África do Egito Antigo. Ou seja, professor, por mais que a gente esteja estudando Egito Antigo, por mais que estejamos estudando aqui os povos mesopotâmicos, sobretudo ali na região do Oriente, a gente precisa lembrar que essa história ela não foi contada por aqueles povos, foi contada, sobretudo, professor, pelos europeus. Como a nossa história aqui é uma história eurocêntrica, a gente aprende com viés eurocêntrico também, com viés europeu. É importante destacar, sobretudo, isso aqui. Por vezes, vocês também vão olhar e vão dizer, professor, isso aqui a gente é um tema, quem sabe, para a próxima aula. Professor, o Egito Antigo foi a primeira civilização que construíram as pirâmides. Nananina, não. A gente tem os maias, os astecas, é claro, professor, dentro de uma outra forma, que também construíram pirâmides dentro do conceito, dentro do direcionamento, dentro de características próprias de cada uma dessas civilizações, mas que também construíram pirâmides, é claro, dentro de um outro contexto. E aí é importante falarmos e retratarmos sobre isso. Turma, eu vou trazer a senha aqui para vocês. Olha só, o que é que vocês acharam da nossa aula? Eu vou resumir aqui para vocês, viu? Vou resumir para vocês. Vou colocar aqui no primeiro slide. Olha só quantos, ó. Eu vou colocar nesse aqui, só para a gente resumir bem. Primeiro, quando a gente fala em sumérios, o que é que precisa vir à mente de vocês? Precisa vir na mente de vocês que foram o povo que desenvolveram o primeiro tipo de escrita do mundo, de acordo com a história oficial, é claro. Quando a gente fala, professor, em Acádios, civilização que desenvolveram o primeiro código postal da humanidade. Quando a gente fala, professor, em Babilônios, civilização que desenvolveu o primeiro código de leis escritas da história, o Código de Hammurabi, ou seja, conhecido como olho por olho, dente por dente. Quando a gente fala, professor, dos cassitas, foram as civilizações que introduziram cavalos, professor, dentro do contexto da agricultura, dentro do desenvolvimento da agricultura, dentro, professor, das batalhas, introduziram cavalos. Professor, quando a gente fala sobre os assírios, eu estou falando de um povo exímio, povo guerreiro, militar, que gostava de guerrear e que organizaram, professor, um exército com recrutamento obrigatório. Olha só as principais características de cada uma das civilizações mesopotâmicas. Gente, olha só, é isso que eu gosto de ver. A aula muito boa, muito boa. Aqui assim, ó, a gente começamos ali por volta de 8 horas, 8h05, mas já estamos finalizando. A gente não gosta aqui de ficar muito tempo aqui enrolando aqui, não. Direto ao ponto, questão, a gente passou por questões aqui, conteúdo, e é assim que a gente faz toda quinta-feira. Olha, eu gostaria de fazer já um combinado com vocês que estão aqui. Combinado com vocês que estão aqui. Professor, que combinado é esse, professor? Quinta-feira, às 8 horas da noite. Coloque aí, professor, coloque aí, estudante, coloque aí, amante da história, coloque aí no seu calendário, coloque aí, professor, na sua agenda, 8 horas da noite, aula de história, de aprofundamento de conhecimento histórico. Você que é professor aqui, a gente vai ter aula de metodologia também, pegar conteúdo histórico e fazer uma transposição didática para a sala de aula. Vamos ter aqui também, galerinha, vamos ter aqui também, turma. É importante dizer sobre isso. Aqui é um lugar, é um espaço específico de uma disciplina isolada que fala de história, para falar especificamente de história. Eu vou colocar a senha aqui agora para eu disponibilizar esse material para vocês. Lembrando, entre no grupo se ainda não faz parte do grupo. Outra coisa, gente, eu costumo sempre dizer, eu vou colocar aqui o link, mas assim, turma, eu sei que a maioria de vocês aqui já faz parte. Eu gosto assim, ó. Eu gosto assim, Fernanda, ótima aula. Obrigado, Fernanda, pelo seu feedback aí. Se for ruim, também diga. Professor, eu não gostei não, viu? Pode dizer. Pode dizer tranquilamente. Professor, entendi nada da sua aula. Pode dizer também, viu? Davi, excelente aula, professor. Na próxima estarei presente desde o início. Olha só que legal, Davi. Obrigado pelo apoio. Zilda, excelente aula. Ok, João, muito boa, gratidão. Tamo junto, tamo junto. Aqui é
é reciprocidade mesmo. Combinado, então? Não queremos que a aula termine. Ô, Jarbas, o professor aqui também vai separar esse material, vai colocar a senha no material para disponibilizar lá no grupo. Tem mais, quinta-feira tem mais, Jarbas. Gostinho de quero mais. Gente, eu vou colocar aqui, para vocês que estão aqui até agora, eu vou colocar aqui, professor, o link, como sempre faço. Talvez vocês que estão hoje aqui pela primeira vez não saibam que eu tenho um produto específico, que é a plataforma Historicizando. Eu tenho um orgulho de dizer que a gente construiu uma plataforma específica para professores, concurseiros e estudantes. Eu sou muito grato, professor, por essa plataforma que a gente construiu. Para vocês terem uma ideia, turma, já são mais de 12 mil membros na plataforma Historicizando. Eu vou colocar esse link aqui, gente. É claro, eu acredito que muitos de vocês já fazem parte da plataforma Historicizando. Eu acredito, professor, que muitos de vocês já, de certa forma, já utilizam dos materiais, já assiste, professor, às aulas da plataforma Historicizando. Eu coloquei esse link aí, eu não sei se ele está clicável se ele está clicável, mas se não tiver clicável, gente, vocês me dizem aqui. Porque, assim, eu quero que também vocês estejam próximo a mim. Terça-feira, por exemplo, é dia de aula na mentoria Historicizando, com foco específico em concursos. Então, quem ainda não me conhece, quem quer conhecer mais o professor, não, se não quiser conhecer o professor, não tem problema não. Só esteja na aula para poder aprofundar mais seus conhecimentos. Eu coloquei aqui esse link, que é o link da plataforma Historicizando. Para você que é professor, deseja ter todo o meu material específico para você utilizar nas suas aulas, do Fundamental 2 ao ensino médio. Para você, professor, que, por vezes, está querendo aprofundar seus conhecimentos aí em história, para você que é amante da história e que deseja, professor, ter um direcionamento com o professor de história, eu estou disponibilizando o link da plataforma Historicizando. Professor, é um valor gigante? Não, R$14. Deixa eu ver o valor aqui mesmo, não tô nem lembrando. Ó, gente, R$14,67 por mês. 147. É uma promoção de 140. Isso é a plataforma Historicizando. Agora, turma, se você deseja ter um direcionamento mais personalizado, isso aqui eu preciso falar, viu? Não sai agora não, da live não, viu? Mas não tô vendendo nada não, mas eu preciso falar isso aqui também para vocês. Se você deseja também um direcionamento personalizado, com aulas ao vivo, toda terça-feira, acesse a plataforma, acesse a minha mentoria Historicizando, com foco especificamente para concurseiros, com foco para quem está estudando para concursos, com foco, professor, para a metodologia didática. A gente tem um encontro toda terça-feira. Essa aqui é exclusiva, é prêmio, não é aberto para todo mundo, é específico da mentoria, além de acesso a todos os materiais. Esse aí, professor, é a mentoria Historicizando. Aí depois vocês podem, inclusive, mandar uma mensagem lá, professor, eu gostei da mentoria, professor. Eu aqui hoje vou colocar só o da plataforma. Caso você tenha interesse de entender, conhecer mais sobre a plataforma, está aí no chat. Não queremos que a aula termine, esse Jarbas, viu? Olha só. Fernanda, ótima aula. Assim, se tiver dúvida também, pode ficar bem à vontade para poder inserir aqui. Professor, tem dúvida sobre a plataforma Historicizando? Pode ficar à vontade também para poder colocar aqui no chat que eu respondo agora mesmo. Eu tirei 5 minutinhos aqui para eu poder responder essas dúvidas de vocês antes de eu colocar a senha aqui para vocês acessarem o material. Gente, essa aula não fica gravada aqui não, viu? Não fica gravada aqui não, é importante eu sempre dizer isso aqui para vocês. Essa aula vai para a plataforma Historicizando, você assistir depois com mais calma, a senha para você acessar o material gratuitamente, esse que eu utilizei na aula, eu vou falar agora e aí a gente finaliza a aula também, beleza? Lembrando, turma, professor, depois eu entro na aula para ver o chat. O chat também não fica disponível. Eu gosto de valorizar você que veio para a aula ao vivo. Professor, o senhor é ruim assim mesmo? Não sou ruim não, gente. Eu gosto de valorizar